Sensores ultrassônicos. Os sensores ultrassônicos são uma ótima solução para a detecção de objetos transparentes e para a medição de nível de líquidos. Geralmente são utilizados em substituição aos sensores fotoelétricos, pois eles são influenciados pela translucidez dos alvos. Já o sensor ultrassônico, ele não é influenciado pelas cores dos alvos. Ele consegue detectar elementos transparentes com facilidade. Logo, como o próprio nome sugere, os sensores ultrassônicos têm seu funcionamento baseado em emissão e recepção de ondas sonoras. Basicamente, o sensor vai funcionar da seguinte maneira: ele vai emitir ondas que sairão do próprio sensor. Essas ondas irão colidir com um objeto e irão retornar. Esse retorno é chamado de eco. Quando o eco chega novamente à face do sensor ultrassônico, ele é mensurado. Esta medida recebida deve corresponder ao controle de qualidade pré-programado e estipulado nas configurações do dispositivo assim que ele foi instalado. Caso a medida recebida seja diferente do esperado, o sensor irá reconhecer, garantindo assim um padrão de qualidade e um bom funcionamento das automações industriais. Dentre os modos de atuação dos sensores, vamos citar o modo janela, onde o range, ou seja, a área de atuação das ondas, deve ser programado de forma que atue somente na distância requerida, ou seja, a saída ligada. Já a saída desligada, ela não irá detectar nada. O modo janela também pode ser utilizado de maneira que exerça duas saídas ligadas. Assim, ele medirá duas vezes a mesma substância. Geralmente, é utilizado desta maneira para medir superfícies irregulares. Um outro modo de configuração bastante utilizado é o modo retroreflexivo, onde após a zona morta teremos uma saída desligada, uma saída ligada e a última desligada novamente. Geralmente esse modo é utilizado para padronizar tamanhos, logo o que não se enquadra neste tamanho, ou excede ou é inferior, é descartado. A área morta, por sua vez, ela existe em todos os sensores ultrassônicos e ela se caracteriza por ser esse primeiro espaço antes do range de atuação do equipamento, pois nesta pequena parte ela não é suficiente para que tenha um eco e para que ele receba de uma forma segura a informação. Portanto, nesta pequena parte, nada é mensurado. A informação sobre esta área onde não existe atuação do equipamento, ela pode ser encontrada nas características de todos os dispositivos em seu manual de instrução. Inclusive, onde também vai ser encontrada a área de atuação, o tamanho desse range, desse equipamento. Lembrando que, como estamos trabalhando com ondas, ela possui um feixe cônico, ou seja, o diâmetro da área propagada aumenta conforme a distância. Dependendo da aplicação, pode ser uma vantagem. Esses sensores, então, eles estão no mercado com diversos formatos, diversos revestimentos, diversas saídas elétricas digitais e analógicas, várias possibilidades. Então, tudo deve ser escolhido de acordo com a sua necessidade. E todas essas carenagens, elas são utilizadas, então, para a proteção do transdutor cerâmico que existe dentro deste equipamento. É no transdutor cerâmico onde ocorre a vibração das moléculas de ar. Elas comprimem e expandem, gerando essas ondas sonoras. Então, de acordo com cada equipamento, ele vai ter um range de maior abrangência ou menor. Um ponto importante também a ser analisado na escolha do sensor da automação seria qual a superfície do objeto a ser medido, pois caso o objeto absorva ondas sonoras,
o eco não será refletido de maneira correta, ou seja, alterará o resultado. Os sensores ultrassônicos oferecem vantagem ao detectar objetos transparentes, nível de líquido ou superfícies altamente refletivas ou metálicas. Os sensores eles também vão funcionar bem em ambientes úmidos, já que o feixe óptico pode refrear as gotículas de água. No entanto, os sensores ultrassônicos eles são suscetíveis à flutuação de temperatura ou de vento. Então, são dados que podem corromper um pouco a veracidade dos dados coletados. Porém, atualmente no mercado já possuímos vários dispositivos que são capazes de reconhecer o excesso de calor ou um ruído exterior. Inclusive, existem já sensores que são capazes de trabalhar juntamente com mais 5 sensores sem receber nenhuma onda intrusa, sem extraviar os resultados requeridos. Sensores ultrassônicos são adequados para diversas aplicações em automações. Podem ser encontrados em quase todos os setores em que envolvem processos automatizados, seja para detecção de presença de objetos e líquidos ou contagem de objetos de diversos formatos e tamanhos. Neste exemplo, os sensores ultrassônicos estão garantindo o mesmo nível entre todos esses líquidos, E ao detectar uma vasilha com menos líquido do que o programado, é rejeitado pela máquina. Esses sensores eles são muito utilizados para o monitoramento de nível em tanques ou silos, sendo muito preciso nessas medições. Lembrando que em líquidos que gerem espuma ou líquidos que estejam em movimento, a medição pode ser afetada. Outra aplicação muito interessante é na área agrícola, onde esses sensores são utilizados para monitoramentos de altura de regadeiras e colheitadeiras. Neste outro exemplo, os sensores ultrassônicos garantem que em chapas metálicas não se sobrepõem uma por cima da outra. Eles fazem isso levando em conta, é configurado a grossura dessas chapas, onde caso apareça uma grossura diferente da programada, a máquina rejeita essa outra chapa que está sobrepondo. Aqui neste caso, os sensores ultrassônicos estão sendo utilizados para fazer a contagem de objetos, no caso, latinhas, onde ao ser detectado a falta de algum objeto, aparece no visor da máquina, que acaba rejeitando esse lote. Neste último exemplo, temos duas proas, onde para que não haja acidentes, é instalado um sensor ultrassônico na parte superior das proas, garantindo assim que os dois objetos da parte inferior não se toquem, evitando imprevistos e acidentes.